Está começando mais um PodNex, o seu podcast oficial aqui da Nexen, onde você fica bem informado sobre tudo o que acontece no setor fotovoltaico, lançamentos, novidades e muito mais. Eu sou a Thay e vou entrar com vocês nessa jornada de conhecimento e aprendizado. Bom, então, no episódio de hoje, nós estamos recebendo aqui convidados muito especiais, nossos fornecedores da Canadian. Estamos recebendo aqui, então, o Alexandre Borim, diretor de vendas. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Thay. Também o Marcelo Gaspar, que é gerente de vendas na Canadian. Seja bem-vindo, Marcelo. Bom dia, pessoal. E também a Suzy Gonçalves, nossa gerente de Comex e compras. Seja bem-vinda. Obrigada, Thay. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre módulo fotovoltaico, né? E para iniciar, primeiro a gente gostaria de saber quem é a Canadian, como ela surgiu. Então, a Canadian é uma empresa que originalmente ela é canadense, certo? Então, ela foi fundada no Canadá há 21 anos atrás, né, pelo Sr. Shao Kun, um chinês que ele estudava na época no Canadá, fazia sua tese de doutorado, e ele teve uma demanda, né, no governo chinês naquela época de energizar as áreas rurais da China, né? Então, ele estava trabalhando no Canadá e aí ele desenvolveu um módulo fotovoltaico, né, com tecnologia aeroespacial na época, né, para que fosse possível que as pessoas, as famílias, né, chinesas no interior da China pudessem ligar uma televisão e uma geladeira. Então, foi assim que a Canadian, né, oficialmente surgiu. Ele não foi tão criativo assim no nome, né? Então, na verdade, ele estava no Canadá e aí ele, né, colocou o nome da empresa, que foi fundada lá, como Canadian Solar, né? Então, mas foi um propósito muito interessante, um propósito mesmo de ajudar as pessoas, né, a poderem ter um pouco de bem-estar, né, nas áreas remotas, né, da China. E assim surgiu a Canadian, né? No Canadá nós ainda temos um escritório comercial, um dos headquarters, né, fica também no Canadá, originalmente, né, onde foi fundada. Porém, hoje, toda a operação, né, da Canadian, hoje ela está muito centralizada na China e em algumas outras áreas, né, da Ásia, principalmente na parte de módulos, especialmente para o mercado norte-americano, né, tem uma série de restrições. Então, a gente tem fábricas hoje, no Vietnã, hoje nós temos em torno de 30 fábricas, né, ao redor do mundo, né? E aqui no Brasil, nós estamos também já há mais de 10 anos, né? A Canadian começou aí em 2012, comecei em 2012, né, com o escritório aqui no Brasil. E hoje nós temos aproximadamente 80 pessoas aqui no Brasil, na estrutura, né, sendo logística, financeiro, comercial, enfim, todas as áreas de suporte, né? Então, uma presença aí bastante longa já, né, no Brasil e com muitas pessoas aí para oferecer todo o suporte que a gente, né, para os clientes. Que legal. É uma empresa de renome, né, Suzy? E bem estruturada, um dos nossos principais fornecedores, né, em quem a gente confia muito. Então, vamos falar um pouquinho sobre as novas tecnologias, né, o que vem surgindo aí no mercado em relação ao módulo fotovoltaico. Então, puxando um gancho aí para o módulo bifacial. Nós estamos indo para o Nordeste, né, Suzy, abrindo a nossa operação lá também. Então, a gente gostaria de saber um pouquinho mais. Para os integradores de lá, né, esse módulo, ele traria alguma vantagem a mais? Ele seria um diferencial para eles utilizar nessa região? Qual a principal aplicabilidade, enfim, né? O que pode agregar das diferentes regiões do Brasil? Legal. Hoje a Canadian ela tem duas linhas de produto, né? A gente falando tem monofacial, que são os produtos mais indicados para telhado, e também de bifaciais, onde a gente fala mais de projetos onde o integrador consegue ter até 8% de ganho na produção de energia, né? Com a correta preparação do solo, só colocar e vai gerar esses 8% a mais. Então, a Canadian, pensando nesse mundo de projetos, a gente tem um produto bem legal que seriam já os módulos de maior potência, né? Já passando ainda cá 600, chegando até 670 watts aí. Então, são produtos com 30 anos de garantia, que ao contrário do monofacial que tem 25, de garantia mais 5 anos nesse sentido, né? E, além disso, tem caído muito o gosto do pessoal de projetos. A gente vê com bons olhos aí esse material sendo aplicado no Nordeste. Principalmente que como esse módulo é maior em dimensões, né? Então, você tem para a mesma área de terreno, você vai acabar tendo um maior, muito mais
área, né, de geração de energia, ou seja, vai ter mais energia por metro quadrado de área que você vai estar utilizando. Então, principalmente para usinas de solo, esse produto ele é campeão de vendas. Ele vai te dar uma redução em custo de instalação de por volta de 20%. Então, você vai economizar em prazo de implantação da usina, mão de obra, cabimento, vai uma série de fatores aí que eles traz. Eu vou fazer uma pergunta assim bem simples, né? Uma pergunta básica, então, por que Canadian, né? Então, por que é importante para os integradores comprar a Canadian, que é uma empresa de renome no mercado, não só nacional, quanto no mercado global, né? E a importância, as especificidades, alguns termos técnicos, os diferenciais do Canadian no bifacial e nos outros módulos também. Quando você pensa na escolha do teu equipamento, você tem que ter uma visão a longo prazo, né? Então, a gente está falando de uma planta solar aí gerando por no mínimo 25 anos a energia na tua residência, no teu comércio, enfim. Então, você tem que pensar que ela tem que te entregar isso aí por pelo menos 25 anos. Então, hoje, a Canadian, ela garante que a produção do módulo vai chegar, né, nos pelo menos 80% aí no final da vida útil. Então, na hora de escolher o teu equipamento, você tem que ver se a empresa vai conseguir te entregar isso. Tem a questão da capacidade produtiva também. Então, a Canadian está sempre investindo em novas tecnologias, em aumento de capacidade produtiva. Então, você não vai comprar hoje da Canadian, amanhã ela não vai estar aqui. É uma empresa que investe no futuro, tá, Mar? Esse é um ponto muito importante para a gente frisar, né, Thay, que a Nexen busca escolher os fornecedores que têm uma solidez no mercado, né, onde a gente pode conversar com esse cliente lá no futuro e a gente vai encontrar o produto e continuando com ótima qualidade. E como o Marcelo falou, 30 anos de garantia, né, a gente já entende que é uma empresa que ela está disposta a responder pelo produto durante 30 anos, né, no mercado. Então, isso para nós é bem relevante, é por isso que a Nexen escolhe esses parceiros, né? Inclusive, um dos nossos valores é confiança, né? Então, a gente repassa para os nossos integradores sempre alguém que a gente confia, né? Uma marca em quem a gente confia e com certeza a Canadian é uma delas. A Canadian é uma das poucas empresas que tem um CNPJ aberto no Brasil. Realmente investiu no Brasil. Sim. Então, igual o Borei falou, a gente tem uma equipe de 80 pessoas aqui, onde em qualquer problema aí, isso vai ser atendido por uma pessoa aqui no Brasil. A prova atendimento. E Marcelo, vocês estavam comentando sobre cada vez o mercado vem exigindo, a demanda do mercado é maior potência no módulo, né? Então, a gente vê uma tendência de cada vez mais, eu sempre falo, colocar mais potência no mesmo espaço, né? E eu acho que isso é bem legal para frisar, porque para a gente entender o quanto os fabricantes estão investindo em colocar mais potência no mesmo espaço, né? Nós que trabalhamos com comércio exterior e que a gente faz a operação no dia a dia, onde há pouco tempo atrás a gente rateava todas as despesas de uma importação em menos de 600 unidades por container, e aí hoje a gente já consegue ratear essas despesas em 700 unidades por container. A gente entende o quanto o fornecedor está buscando a evoluir na tecnologia, diminuindo o frame ou colocando mais potência dentro da mesma célula do mesmo espaço, né? Então, acho que isso é bem importante para a gente conseguir reduzir custo e é o que a gente busca diariamente, né? Para ficar cada vez mais acessível a energia solar, que é tão importante, né? E é um assunto que há pouco tempo atrás não tinha tanta relevância e nem tanta abrangência assim no Brasil e no mundo, né? Falando agora um pouquinho então sobre o N-Type. A gente gostaria de repassar isso também para os nossos integradores. Qual que é a demanda? Como que vocês veem essa demanda hoje? E em quanto tempo que a Canadian estima que isso vai ter essa virada no mercado, né? Essa troca do PERC para o N-Type? A gente está vendo agora no mercado mais ou menos o movimento de transição que a gente teve quando mudou do policristalino para o monocristalino. Então, esse é o momento agora onde o pessoal as fábricas estão migrando do E-Type para o N-Type, que nada mais é do que o tipo de dopagem que a gente tem nos módulos. Então, o movimento começou agora no final de 22 aí, e que deve ganhar escala aí até o final de 2023, onde a gente vai ter a virada na indústria também totalmente para os módulos TOPCon. Então, alguns ajustes precisam ser feitos em fábrica ainda para decolar em ganhar escala essa produção.
Sim, para concentrar nisso, né? E Importante assim, no N-Type a Canadian já começou a fabricar também o N-Type. Agora em março a gente já começa com as primeiras produções do bifacial, do modelo com a célula de 182 milímetros, né? E no segundo semestre, em julho, a gente começa também a fabricar o N-Type nas células maiores, de 210 milímetros, né? Nesse módulo que o Marcelo estava explicando, que é mais para usinas e tal. Então isso no segundo semestre a gente acelera a produção desse módulo também. E aí o que a gente espera é que até o final do ano, né, muito provavelmente a produção já vai ser praticamente meio a meio, já vai em torno de P-Type e N-Type. E aí, em 2023, o N-Type ele já se sobressai, enfim, a indústria, né, de uma forma geral, não só a Canadian, mas em toda a indústria de módulos, ela já vira a chave completamente, né, no ano que vem para o N-Type. e qual que é a principal diferença entre essas duas tecnologias? Então, como o Marcelo falou, a primeira é a dopagem do silício, né, das células, em que em vez de ser positiva, ela é negativa. Essa tecnologia, na verdade, ela já existe, né, há bastante tempo, isso não é novidade. A questão é que agora ela está sendo utilizada de forma comercial, vamos dizer, em ganho de escala, né? Antes ela era ainda muito no nível de laboratório. As duas principais características é aumento da eficiência da célula, né, e diminuição da degradação. Então você tem um módulo que ele vai se degradar menos do que o módulo com a dopagem tipo P, né, o P-Type, e a célula também você tem um ganho, né, de 5 a 10% na eficiência da célula. Então você vai conseguir, como a Suzy falou, mais potência, né, por metro quadrado, porque você vai utilizar basicamente os mesmos tamanhos de módulos, mas com células mais eficientes, você ganha um pouco mais de potência, né? Exatamente. Falando de tamanho de módulo, então um módulo de hoje no P-Type ele chega a 550, 555, que a gente vai conseguir chegar a 570, 575, 580 watts de potência na mesma área. E no nosso caso lá, o módulo Raico 7, né, que a gente chama, que é o módulo dessa célula com 210 milímetros, esse a gente vai beirar os 700 watts. Tá? Então esse é um módulo que realmente ele vai entregar uma potência bastante alta, principalmente para essas usinas de solo. Maiores, né? E qual que é o volume, assim, que a Canadian espera entregar enfim, a capacidade produtiva da Canadian? Eu acho que é legal, assim, passar essas informações para os nossos, quem está nos ouvindo, os nossos clientes, né, para entender, assim, a proporção do tamanho que é a representatividade da Canadian a nível global mesmo, né? A Canadian, a gente, nesses próximos meses, a gente vem investindo muito fortemente, né, na mudança das fábricas para o N-Type. Então, só para vocês terem uma ideia, o ano passado a gente fechou com vendas globais de 21 gigawatts globalmente. Esse ano a gente espera atingir em torno de 33 gigas, né? Capacidade produtiva, nós devemos chegar até o final do ano com 50 gigawatts de capacidade produtiva. Então, assim, são investimentos bem vultosos, né, com realmente dos acionistas, né, da Canadian hoje. A gente também está caminhando para fazer um IPO na Bolsa de Xangai. A Canadian já é cotada na Bolsa de Nova York, né, mas esse ano a gente também vai ser cotado na Bolsa de Xangai. Então, a gente pretende aí nos próximos anos continuar ali sendo, né, um dos top 5 do mercado, né, continuar ali no topo da pirâmide ali de fornecedores de módulos. E com o N-Type, a gente também fica mais verticalizado, né? Na realidade, a Canadian hoje, a gente tem uma parte dos módulos, né, que é completamente verticalizado, outras não. Com o N-Type, a gente espera ficar 100% verticalizado, né? Então, isso também traz muito mais flexibilidade, né, na produção, muito mais diversidade, né, de módulos que a gente pode oferecer para o mercado, né? E como eu falei, né, continua ali sendo um dos maiores fornecedores globais. Show de bola. E falando então para essas projeções, né? Falando no futuro, e até mesmo agora em 2023, quais são os principais lançamentos, além desse que a gente comentou? E se vocês pretendem expandir para outras áreas do mercado, outros produtos? Então, o principal lançamento esse ano que a gente vai ter vai ser nos seus TopCon mesmo. Acho que o mercado inteiro está se movimentando para essa linha aí. Então, a gente agora já deve começar no segundo trimestre com a nossa linha 550 atualizada do TopCon, né, chegando a 575. E os módulos da série 7 também, mais voltados aí para o bifacial e projetos, chegando a 700 watts. Chegando ali por volta de agosto, setembro desse ano. A Canadian, nesse sentido, vendo o mercado solar como um todo,
ela já deu um passo à frente, está se movimentando para as outras áreas também, né? Então ela tem uma BU dedicada a inversores. Então ela adquiriu uma fábrica e faz 2, 3 anos na China, mas ela faz toda a produção dos inversores linha própria agora. E além disso, partindo para o mercado de storage, né? De armazenamento. Então, um mercado que ainda está engatinhando no Brasil, mas que em outros locais, como os Estados Unidos, a própria China, a gente já está bem avançado nessas questões também de armazenamento. Sim, que é um tema também muito importante, né? E a tendência, bom saber que a Canadian está acompanhando essa tendência. E já que a gente está falando sobre, enfim, tendências e as expectativas para o futuro, nós gostaríamos de ouvir da Canadian quais as expectativas da Canadian para o Brasil para 2023 e da Canadian Global também, né? As expectativas, porque a gente sabe que aconteceram muitos infortúnios nos últimos anos, né? Enfim, guerra, desastres, a economia, a situação econômica do Brasil também, e não só do Brasil, globalmente falando, e afetaram significativamente, talvez, a tomada de decisões de investidores, de clientes, consumidores finais, né? E entender o que a Canadian, qual que é a visão da Canadian, é tão importante uma empresa tão grande relevância, né, tá? E trazer essa expectativa para nós. Globalmente, o que a gente enxerga, né, que já, na verdade, já está acontecendo, né, nesse momento, com a redução dos preços, né, dos módulos, principalmente aí causada pela redução também do silício, né, do polissilício, que é a matéria-prima para a produção do módulo. Então, a gente está voltando a patamares de 3, 4 anos atrás, né, no preço dos módulos. Nesse patamar de preço, você começa a viabilizar projetos de larga escala, né? Então, há 3, 4 anos atrás, você tinha, na realidade, um mercado de geração centralizada maior do que de geração distribuída, né? Globalmente falando, né? No Brasil também, mas por uma questão de mercado aqui era diferente, porque a geração distribuída ainda não estava tão difundida. Os últimos 4 anos, a geração distribuída ganhou mais força, porque como teve um aumento do preço dos módulos, então as instalações menores, por exemplo, como de telhado, né, elas se viabilizam mais rapidamente do que as instalações de grande escala. O que está acontecendo agora é esse jogo está voltando, né, a ser da geração centralizada. Então, a Canadian ela se preparou muito, né, com esse módulo de células maiores de 210 milímetros, justamente para a gente pegar essa nova aceleração da geração centralizada. Globalmente, os projetos de utility, né, que a gente chama utility scale, vão começar a drivar o crescimento do mercado. Então, a gente vai ver muita movimentação, não só aqui no Brasil, mas principalmente Estados Unidos e Europa e também a China, né, com projetos aí daquelas usinas de 100, 200, 300, 500 gigas. Né? Então, usinas realmente de grandíssimo porte para gerar energia, vamos dizer, para a matriz elétrica, né, para a matriz de geração de energia do país. E a geração distribuída ela vai continuar também crescendo, né? Esse é um movimento que não tem mais volta, né? Como a gente fala hoje, o solar ele já pegou, né? Você vê isso em reportagens em jornais, em telejornais, enfim, todo mundo querendo isso, principalmente, né, fazendo orçamentos, né, os instaladores, uma base, né, de instaladores no Brasil também cresceu demais nos últimos anos, então é um movimento que não tem mais volta, né? Apesar ali da gente ter algumas modificações que foram introduzidas agora com a Lei 14.300, mas especialmente para o residencial, o payback não mudou muito. O payback ele variou muito pouco, né? Então a gente está falando às vezes de meses, não chega a um ano. 6, 8 meses. Então isso ainda é muito vantajoso, né, para a geração distribuída. Como você comentou, nós estamos num momento de redução da matéria-prima, que é o silício, e também vale frisar da redução de algumas despesas, como toda matéria-prima ela é importada. Hoje, por exemplo, em 2 anos a gente falava de um frete de $15.000 e hoje a gente fala do frete de $1.500, né? Então, eu acredito que essa soma, né, de fatores de diminuição de custo de matéria-prima, de despesas e de custos vai contribuir significativamente. A própria energia, né, de forma geral, ela sempre vai aumentar, né? Porque a própria maneira, né, como é desenhado o sistema, hoje não tem como você evitar, né, repasse de custos que aumentam todos os anos. Então, a Suzy falou, a redução de outros fatores de matéria-prima aliada também ao aumento da energia, o aumento natural, né, que existe todos os anos, ele vai neutralizar, então rapidamente ele vai voltar
para um payback que já era até antes da 14.300. Então isso, a geração distribuída, ela vai continuar crescendo. Porém, o que a gente vê é não mais um crescimento exponencial como ele vinha acontecendo nos últimos anos. Agora ele vai ser um crescimento mais orgânico, né? Então a gente fala aí de um crescimento hoje, a gente estima, né, em geração distribuída, coisa entre 10% e 15% para esse ano, em relação ao ano passado. Em compensação, né, como eu falei, o crescimento, principalmente para a Canadian, aqui no Brasil, a gente está olhando muitos projetos de utility. Esse já vai ser, neste ano, metade do nosso faturamento, né? O ano passado, só para vocês terem uma ideia, 80% foi geração distribuída, 20% centralizada. Esse ano a gente já está falando em meio a meio, né? Talvez para o ano que vem a geração centralizada seja até maior. Como eu falei, os projetos eles saem da gaveta, né? Especialmente esses projetos maiores, né, de usinas de grande porte. Eu acho que também, no passar dos anos, o Brasil foi amadurecendo muito no conhecimento dessa tecnologia, também acho que na seleção automática dos fornecedores, das empresas parceiras e de conhecimento da qualidade dos produtos, né? Então, essas empresas como o Canadian acabam se destacando e a gente sabe que vai permanecer no mercado e são as empresas que vão aumentar o volume gradativamente, né? Exatamente. Isso é importante, né? Assim como a Canadian olha para o mercado e vê onde que vai investir mais no ano, o integrador também precisa fazer essa análise, né? Acompanhar essas mudanças do mercado, tanto econômica, política, acompanhar essa crescente para se direcionar, né? Às vezes ele está investindo mais no residencial e aí ele vê que agora tem uma oportunidade mais em grandes usinas. Então ele sempre ia acompanhando e se moldando nisso, né? Então, qual seria a dica que vocês trariam para esses integradores em como se adaptar com isso, como se moldar, né? Como fazer com que eles consigam enxergar qual que é o seu nicho, o seu público em que eles podem investir mais, para que continue sempre nessa crescente, né? É legal primeiro o pessoal se atualizar na questão da 14.300, né? Que foi afetado realmente o payback, como é que isso vai impactar no discurso de venda. Que isso é uma coisa que a gente escuta muito dos parceiros, né? Às vezes você tem que mudar um pouco o seu argumento para conseguir chegar e atingir o cliente final. A gente sabe que a gente está num momento de Selic alta, uma estabilidade política no Brasil. Mas você fazendo um bom estudo, ter argumentos, principalmente financeiros, para mostrar para o cliente, você consegue convencer que o solar ainda é um bom investimento. Fala aí que todo ano a energia sobe, tem estabilidade. Então a gente está vendo essa redução de preço que o Boris citou, ela joga muito a nosso favor. A gente tem que usar isso como argumento também para incentivar a máquina que está, né? Sim, com certeza. Show de bola. Suzy, você tem mais algum comentário? Não, eu acho que é isso, né? E gostaria de agradecer a participação de vocês, é muito importante, é um privilégio para nós, né, ter a Canadian aqui conosco para poder passar mais informações de um assunto que é tão relevante, né, tão importante, e trazer essas novas tecnologias também. E é isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos também o convite, né? E aqui a gente está fazendo também o treinamento hoje, né? Com a equipe da Nex. Isso é muito importante. A gente valoriza demais, né, essas iniciativas que os nossos parceiros têm de levar a educação para o mercado, né? Isso é o mais importante. Especialmente nesse momento, né, onde a gente vê ali muita gente, né, especialmente ali se batendo ali com preços e tudo mais, como o Marcelo falou, exato, temos que levar realmente conhecimento para o mercado, né, dar mais conhecimento para os integradores, para os parceiros, para que eles possam ir lá no cliente, convencê-los de utilizarem produtos de qualidade, né, de distribuidores também de qualidade, né, que prezam, né, por esse fornecimento, né, de produtos que a gente sabe que vão estar aqui nos próximos anos, né? Enfim, isso tudo é muito importante, especialmente nessa fase do mercado onde você tem ainda muita gente chegando, né? Que muitas vezes a gente sabe que são só aventureiros, né? E a gente preza por essa parceria com a Nexen, que também é um parceiro muito importante para nós, né? Aqui na região, no Brasil como um todo, agora com a inauguração aí de novos CDs, mais pontos, né, de vendas. Isso é muito importante também para a gente continuar divulgando e, né, levando essa mensagem de qualidade para o mercado. E só para reforçar, então, o quanto a Nexen e a Canadian, né, essa parceria, ela é muito acessível para os clientes quando tem dúvidas. A gente sempre frisa muito isso com os consultores comerciais, né, para marcar uma call, para tirar todas as dúvidas, né, que a gente tem, que os integradores têm.
E a gente gostaria de reforçar, né, o quanto as portas da Nexen sempre estão abertas, e da Canadian também, né, para essa parceria. Local. A gente consegue, com certeza, atender, virar ponto de contato com os integradores. Sabe a importância disso. Perfeito. Show de bola. Então, gostaria de agradecer Suzy, Marcelo, Alexandre Borim. Muito obrigada a vocês, nossos integradores, e nos acompanhem no próximo episódio.